coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Cala a boca, vai tomar no cu. Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Woo! Bitch, I'm scared. Tá cansada, Renata? Tô. Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Assim como em outros lugares no mundo, o Projeto Memórias está vivendo na quarentena. E durante esse período, os esforços criativos estão voltados para esse momento histórico. E eu te pergunto, quem é você na pandemia? Desde o dia 11 de março de 2020, dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia, eu troquei o pay-per-view do Big Brother pelo jornalismo 24 horas. E até o momento, no dia de publicação desse episódio, 19 dias se passaram. Nesses 19 dias, eu foquei no noticiário e refiz minha linha do tempo no Twitter. Entendi que a orientação da Organização Mundial de Saúde é para ficar em casa. Ficando em casa e reforçando os hábitos de higiene e limpeza, a contaminação pelo vírus diminui. Eu estou em condições de seguir essa orientação, e eu estou seguindo. Se você tem condições de seguir essa orientação, deveria seguir também. Mas e quem não tem condições para ficar em casa, como é que faz? Devem ser criadas condições para isso. Mas quem cria? Quem tem recursos financeiros? E quem tem recursos? A resposta para essa pergunta eu deixo para você refletir durante o confinamento. São 19 dias de quarentena para muitos, mas para mim são mais do que 19. Eu sempre tive um comportamento caseiro e socialmente distante. Isso me fez sempre buscar por soluções que atendessem o meu estilo de vida. Nessa minha busca, diversas pessoas participaram de forma direta e indireta, afinal ninguém é uma ilha. Identificar todos os elementos sociais que contribuíram para a minha condição atual é uma tarefa difícil, pois eu sei que são diversos e intrincados, e muitos desses não levam o mesmo estilo de vida que eu levo. Atualmente, eu tenho condições de ficar em casa, mas até quando isso será possível? É nessa incerteza que a insegurança encontra lugar. São 19 dias de muito jornalismo consumido. No passado, eu me afastei do jornalismo porque as notícias provocavam um enorme sentimento de impotência. Eu preferia aquela ignorância que move o indivíduo em benefício próprio e busquei alienação, mas a pandemia encerrou a minha carreira de ufólogo. Nessa paralisação, onde o indivíduo é impedido de se mover, resta avaliar o contexto em que ele está inserido. O quanto vale estar inserido num contexto de exploração e desigualdade? Eu respondo:
vale a vida. Eu tinha esquecido isso, mas a pandemia me lembrou. E eu estou registrando aqui para tentar não esquecer de novo. Quando a pandemia passar, eu quero ver os economistas calculando, por cada cadáver incinerado, quanto vale a vida humana. Reconheça, viver tem um preço, e a maioria não consegue pagar pela própria existência. E já que estamos falando de preço, e a economia, hein? Os debates relacionados à economia evidenciam frieza e crueldade. Veja bem, quem se expõe publicamente, obviamente se vê com alguma razão, concorda? Ninguém deseja se expor a uma humilhação pública. Sendo assim, os debatedores até defendem a vida, mas fica aquela sensação de lobo em pele de cordeiro. Alguns falam que deve existir distribuição de renda para deixar o máximo de pessoas em casa. Assim, o sistema de saúde vai conseguir atender os doentes de forma espaçada, ou seja, com mais tempo entre um e outro. É o time do comam os ricos. Expressão extraída da seguinte fala do filósofo Jean-Jacques Rousseau: quando os pobres não tiverem nada para comer, eles vão comer os ricos. Outros falam que quem não apresenta sintomas deve voltar à normalidade. Essa é a vontade do presidente do Brasil. Essa vontade também foi expressa em outras regiões do mundo. A Itália está sofrendo com essa estratégia. O prefeito de Milão admitiu o erro de apoiar a campanha para a cidade não parar. Estados Unidos e Reino Unido queriam fazer o mesmo, mas recuaram. Já o presidente do Brasil promove a campanha O Brasil não pode parar. Quando ele recuar, qual será o número de infectados e o número de mortos? Esses números eu quero saber, e eu vou registrá-los futuramente, para não esquecer. Para finalizar a questão econômica, eu estou entendendo o seguinte: numa pandemia, o número de mortos é determinado pela economia. Para fechar esse episódio, um aviso aos atenciosos ouvintes. As publicações dessa série não serão semanais. Eu quero aproveitar esse momento histórico e prestar atenção em como o Brasil vai lidar com a crise. Se novos textos surgirem para publicar aqui, você vai ficar sabendo através dos diversos canais do projeto. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um beijo para Jean-Jacques Rousseau, que descansa em paz, e confira os links na postagem desse episódio. Eu linkei o canal no YouTube do biólogo e pesquisador Átila Yamarino, que no dia 30 vai estar no Roda Viva, respondendo perguntas. Se você não conseguir assistir no dia que o Átila vai estar no Roda Viva, no YouTube, geralmente, eles postam o programa. Assista se puder, pois assim como outros profissionais e cientistas, o Átila é uma ótima fonte de informação para entender a pandemia, pois ele é especialista no campo da microbiologia e virologia. E uma última coisa. Uma crise como essa tem que gerar transformações sociais tão ou mais impactantes que a própria crise. A normalidade que a gente conhece antes da crise não vai prevenir novas crises. Deseje progresso, planos de ação e evolução na infraestrutura. Uma pandemia em 1918 matou 50 milhões de pessoas. 100 anos depois, estamos aqui, contando, ainda, alguns milhares de mortos. Quando vai ser a próxima pandemia? Daqui 100 anos novamente? 50 anos? Quantos vão morrer para a pandemia deixar de ser vista como uma gripezinha? 1.000? 10.000? 100.000? 1 milhão? Nós vamos ficar sabendo quando o presidente emitir o recibo, porque o atestado de saúde ele vai levar para o túmulo.